yesterday you told that eventually one day robots like you would take away the jobs of people. Is that something that people have to be afraid of? No one steals your job. The head of the company chooses to give it to someone else. Look to them if you want to get angry for outsourcing jobs. Olá! Você já sabe, mas não custa lembrar. Eu sou Haroldo Dutra Dias, casado, pai de 3 filhos, 51 anos de idade. Meu pai é do sul de Minas, divisa com São Paulo, e minha mãe do norte de Minas, divisa com a Bahia. Portanto, eu sou uma mistura de Nordeste e Sudeste. Além disso, sou cofundador do Odisseia Academy, uma escola virtual focada no desenvolvimento humano. Conta com mais de 4.500 alunos no Brasil e no mundo. Há 30 anos eu trabalho com treinamento e gestão de pessoas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sou magistrado, doutorando em neurociências, graduando em psicologia e graduando em biomedicina. E nós chegamos ao final dessa minissérie, composta de 3 episódios, na qual conversamos sobre emoções, sentimentos, estados de humor, ou seja, sobre a dimensão afetiva do ser humano. Nesse ponto da nossa jornada, estamos convencidos de que o ser humano não é um ser puramente racional. Muitas vezes nós comemos demais, gastamos em excesso, fazemos péssimas escolhas, entramos em relacionamentos abusivos, muitos cometem crimes, cometem erros banais. Essa é a vida real. Isso tudo nós sabemos. Existe um labirinto emocional, o que explica o fato de agirmos de forma impulsiva e compulsiva, falarmos aquilo que não deveríamos falar ou da maneira inadequada, nos comportarmos de forma explosiva, impaciente ou retraída, triste, desanimada. É por isso que vemos adolescentes tentando o autoextermínio, o suicídio, ou se automutilando. Talvez por esta razão, o percentual de divórcio sofreu um aumento de 35%, acompanhado de um aumento espantoso da violência doméstica. Em suma, por conta desse labirinto emocional, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão perdidas, não enxergam um sentido em suas vidas. É assim que você se sente? Esse evento foi projetado exatamente para você que está vivendo esse tipo de situação. Resumindo, esse evento é para você. E a essa altura, acredito que você já tenha se convencido de que está no lugar certo. O evento Labirinto das Emoções consiste de 1 semana de lives e uma minissérie com 3 episódios, e esse é o terceiro. Tudo 100% online e 100% gratuito. E nós chegamos ao 3º episódio com um grau de consciência muito maior do que quando começamos. Você já sabe que é impossível obter resultados diferentes se você insiste em fazer as mesmas coisas. Eu sei que você se sente como alguém que está se afogando em um mar de emoções, um mar de sentimentos, desejos. Eu sei também que muitas vezes você se sente perdido, exausto, desanimado, sem esperança. Sei que você se sente como um refém, uma pessoa aprisionada pelos seus sentimentos de derrota, mágoa, culpa, tédio, frustração. No entanto, para sair dessa situação, é necessário que você confie nessa proposta.
nessa proposta que eu estou te fazendo. Eu já conduzi milhares de pessoas em situação semelhante. Existe um roteiro aqui, existe um passo a passo. Continue seguindo esse roteiro. Vamos fazer um pequeno resumo dessa minissérie composta de 3 episódios. Durante essa semana, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, toda manhã, você recebeu um dos 3 episódios. Hoje, você recebeu o último deles. Nem preciso dizer que é importante você assistir aos 3 episódios. Não pode pular nenhum deles, não pode deixar nenhum deles de fora. É muito importante que você assista a minissérie completa. Pensa comigo. Se um médico receita um remédio e você toma apenas 1/3 ou metade dele, é impossível esperar o resultado completo do tratamento. Isso não faz o menor sentido. Aqui também, se você deseja um profundo alívio e uma extraordinária mudança, precisa assistir a minissérie completa. No primeiro episódio, conversamos sobre a melhor maneira de entrar em contato com sua dimensão afetiva, ou seja, suas emoções, seus sentimentos. Nós seguimos os 5 passos do monge budista do Vietnã, Thich Nhat Hanh. Os passos são reconhecer, aceitar, aliviar, compreender e transformar. No segundo episódio, falamos sobre o mar das emoções. Como as emoções se misturam para formar emoções e sentimentos ainda mais complexos. E como as nossas memórias, ideias, crenças e valores se misturam com os sentimentos e emoções num verdadeiro caldeirão para formarem estados emocionais bastante complicados. Neste terceiro e último episódio, eu quero dividir com você algumas reflexões sobre o papel das emoções e dos sentimentos nos relacionamentos. Relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, todos eles. Os padrões emocionais que construímos de forma conjunta com as pessoas que se relacionam conosco. E o recurso que todos temos para mudar esses padrões. Padrões que se tornaram inadequados na nossa atual fase de vida. A essa altura, eu espero que você tenha compreendido a importância da alfabetização emocional, ou seja, saber dar nome ao que estamos sentindo, saber se comportar de forma adequada quando somos tomados por certas emoções e sentimentos e, principalmente, sabermos criar relacionamentos saudáveis, onde a nossa dimensão afetiva possa se expressar com toda a sua riqueza e onde o outro também tenha o mesmo espaço para expressar as suas. Eu espero também que você esteja disposto a pagar o preço da mudança. Isso mesmo, pagar o preço da mudança. Eu espero que você esteja disposto a investir em você mesmo para aumentar o seu equilíbrio emocional e a sua capacidade de acolher os sentimentos dos outros e os seus próprios, a expressar os seus sentimentos e a acolher a expressão dos sentimentos das pessoas que se relacionam com você. No episódio 1 da nossa minissérie, eu comecei a te contar a minha história pessoal. Você lembra? Quem sou eu? Como cheguei até aqui? Como descobri essas coisas? Que mudanças eu experimentei? E como eu ajudei a transformar milhares de vidas das pessoas que fazem parte do Odisseia Academy. Mas decidi contar essa história em 3 partes. Uma para cada episódio. Você lembra disso? No primeiro episódio, falei da minha infância e adolescência e da crença que eu possuía de que os acontecimentos exteriores estavam determinando a minha vida. No segundo episódio,
eu dividi com você o que me fez mudar radicalmente de ideia. Porque eu comecei a pensar que a vida é uma rodovia de mão dupla, lembra? Os acontecimentos externos afetam o nosso mundo íntimo, mas nosso mundo íntimo também afeta o mundo exterior. Nesse terceiro episódio, eu quero lhe contar sobre as estratégias que eu descobri e as estratégias que eu criei para modular as emoções, para atingir o equilíbrio emocional e como isso transformou não somente a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Depois de todo um percurso de estudo na minha idade adulta, leitura de livros, viajando pelo mundo inteiro, fazendo palestras no mundo inteiro, convivendo com pessoas de diversas culturas. Pensa, eu estive no Japão, na China, estive no Canadá, Estados Unidos inteiro, Itália, Portugal, França, Espanha, Dubai, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Turquia, Grécia e até mesmo no leste europeu. Depois de viajar por todos esses países, a minha mente se ampliou. Eu comecei a notar que as pessoas são diferentes, claro. Elas se alimentam de forma diferente, elas se vestem de forma diferente, elas têm preferências, hábitos, elas têm até um jeito de se comportar peculiar em cada cultura. Mas eu comecei a perceber nessas minhas andanças que há algo comum no ser humano. Diante da dor, nós somos iguais. A dor nos iguala. A dor nos torna a mesma pessoa. Independente do gênero, independente da orientação sexual, independente da cor da pele, da classe social, da etnia, da língua que você fala, de onde você mora, não importa. Nos tornamos idênticos na dor. E pasme, nos tornamos muito parecidos no prazer. Diante daquilo que nos agrada, que nos alegra, nos tornamos muito iguais. Isso nos une, a dor e a alegria. A dor e o prazer é um mecanismo que aproxima as pessoas. É um mecanismo que torna possível as pessoas esquecerem suas diferenças e passarem a dialogar, a trocar experiências, a se relacionarem, a se envolverem, a se abrirem para o outro. Depois de perceber isso na prática, foram mais de 10 anos viajando o mundo. Veio a pandemia. A pandemia que nos isolou, a pandemia que nos colocou todos no cantinho do pensamento. Colocou todos nós dentro de casa, pensando sobre as nossas relações, sobre a nossa vida, sobre o sentido do mundo, o sentido das coisas, o sentido da nossa própria existência. Nesse período, eu vivia um momento já de transformação. Eu acabara de ingressar na psicologia. Estava cursando o primeiro semestre de psicologia. Hoje, estou prestes a me formar. E então surgiu, paralelamente, a oportunidade de fazer uma pós-graduação lato sensu na PUC do Rio Grande do Sul, em neurociências e comportamento. Nem preciso te dizer que isso solidificou tudo o que eu tinha lido, tudo o que eu tinha aprendido e tudo o que eu tinha vivido, que eu tinha experimentado nas minhas viagens, no meu contato com pessoas do mundo inteiro. Além disso, eu ingressei no mestrado em neurociências, concluí o meu mestrado. Fiz um mestrado sobre ansiedade, porque a minha linha de pesquisa é neurobiologia das emoções. Essa é a minha área de pesquisa.
é onde eu tenho investido toda a minha disciplina, todo o meu esforço, todo o meu talento para descobrir ferramentas que me possibilitem meu próprio equilíbrio emocional e que me deem condições de construir estratégias para ajudar outras pessoas. Eu concluí o meu mestrado, iniciei o doutorado. Estou também próximo de coletar os dados e defender o meu doutorado, de me formar em psicologia. Mas essa busca me inspirou tanto que eu também ingressei no curso de biomedicina. Queria entender a dimensão biológica, esse organismo espetacular que nós temos. E por que o desequilíbrio emocional afeta a nossa saúde física e a nossa saúde mental. O meu doutorado é sobre depressão. Tudo isso me fez fazer uma escolha. Mergulhar profundamente na dimensão afetiva. Reunir tudo o que há na ciência, nos artigos científicos, na psicologia, nas ciências do comportamento, para entender o equilíbrio emocional. Eu nem preciso dizer que isso me transformou numa pessoa muito melhor. Isso impactou meu casamento, a minha relação com os meus filhos, as minhas amizades. E isso redundou num projeto extraordinário, que é o Odisseia Academy. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Ao estudar, ao conviver com pessoas que tinham décadas de estudo e pesquisa na área das emoções, a minha mente se ampliou. Eu posso dizer a você com certeza que a maneira como eu pensava há 5 anos atrás é totalmente diferente da maneira que eu penso hoje. Eu contei para você que passei fome na adolescência. Eu contei para você que os meus pais sequer se casaram. Eu contei para você que até os 10 anos de idade eu morei com 8 famílias. Eu te falei de toda a precariedade material que eu vivi a maior parte da minha vida. Eu resumi um pouco dos dramas e dos desafios para não te fazer chorar. Foram muitos desafios, foram muitas dificuldades. Mas hoje eu entendo que nós somos escritores. Sim, escritores. Mas escritores diferentes. Ao invés de um caderno e de um papel passivo, nós escrevemos na vida, mas a vida é ativa, a vida interage conosco. Então você toma decisões, você se comporta de determinada maneira e a vida responde. A vida interage com você. Imagina, é como se um caderno conversasse com você. Você escrevesse nele e ele mudasse certas coisas que você escreveu e sugerisse outras. Mas você é o escritor. Você encerra capítulos e você abre capítulos novos. Quando eu compreendi isso, eu entendi plenamente que estou contando uma história. Mas contando não uma história que já aconteceu, contando uma história que eu mesmo estou co-criando. Co-criando. Eu não sou o criador. Eu não sou absoluto. Eu sou humano. Mas um humano co-criador. Eu participo da vida. Eu faço escolhas. Eu consigo reunir os acontecimentos, as experiências vividas e dar um sentido a elas. Eu posso dar um sentido que me coloca para baixo, um sentido que me derruba. Eu posso dar um significado para a minha vida que seja um significado vazio. Nesse caso, a minha vida perde o sentido. Ou eu posso interpretar tudo isso, toda a dor, todo o trabalho e toda a mudança como fatores de crescimento. E é isso que eu queria compartilhar da minha história com você. Dor, incerteza e trabalho constante
representam a matéria-prima da vida. Toda a história, todas as histórias e todas as pessoas têm um punhado de dor, incerteza e trabalho constante. Se você entendeu que essa é a regra, esse é o papel, essa é a caneta, esse é o seu material para escrever uma história. Dor, incerteza, trabalho constante. Se você entender isso, você começa a escrever uma história real. Não um conto de fadas, não uma história da carochinha, uma história real, de uma pessoa real, em uma vida real. Mas quando eu digo real, eu não quero dizer que é ruim. Eu quero dizer que tem dor, que tem incerteza e que tem um trabalho constante que nunca terá fim. Mas pode ser uma história maravilhosa. Pode ser a história de uma vida plena. Eu tomei essa decisão. Eu reli e tenho relido. E vou continuar relendo, porque o trabalho é constante, o trabalho é para sempre. Eu sempre vou reler a minha vida, para que a história da minha vida cada vez mais tenha um sentido que seja melhor para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. A partir dessa compreensão, nasceu, por exemplo, esse evento do qual você está participando. A partir dessa compreensão e da minha vivência, veja, eu não estou te falando uma coisa que eu estou tirando apenas da cabeça. Eu estou te falando algo que eu vivi. E a partir dessa experiência, muitas pessoas que se aproximaram do projeto Odisseia Academy também transformaram suas vidas. Também se tornaram mulheres e homens escritores que estão contando uma nova história. Era isso que eu queria dividir com você, essas 3 etapas da minha vida. Antes, eu era um barco à deriva, um barco ao léu. As ondas e o vento tocavam em mim e me levavam para onde queriam. Num determinado ponto, eu segurei o leme e fiquei procurando por uma bússola. Foi a minha fase de busca. Cadê a bússola? Cadê a direção? Agora, eu entendi que a bússola está no meu coração. As minhas mãos estão no leme. E a minha mente está contando uma história. Está escrevendo uma vida plena. Nesse terceiro episódio, que eu chamei de Eu, Tu, Eles, eu quero explicar como as emoções e sentimentos são construídos nos relacionamentos. Isso mesmo. Quero compartilhar algumas estratégias que podem mudar sua maneira de se relacionar. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o papel das emoções e dos sentimentos na indução do comportamento do outro. Como influenciamos as emoções dos outros? Eu vou dar um exemplo. Você chega em um estabelecimento porque quer comprar algo e olha para a pessoa que está te atendendo de cara fechada, quase agressiva. O que acontece com a pessoa que está te atendendo? Antes que você diga qualquer coisa, ela reage a você, ela responde. Então, as emoções são mecanismos de despertar no outro respostas e comportamentos. Através da minha expressão emocional, através da expressão dos meus sentimentos, de certo modo,
eu influencio e às vezes até controlo o comportamento do outro. Pensa, por exemplo, em uma chantagem emocional. Quem são os mestres da chantagem emocional? Primeiro, os cãezinhos. Os cãezinhos são muito habilidosos na chantagem emocional e eles conseguem tudo o que eles querem com a gente. Depois dos cãezinhos, as crianças. Claro, elas usam todo aquele charme, o fato delas serem bonitinhas, pequenininhas, charmosas, o fato delas serem as nossas filhinhas e os nossos filhinhos. E com as emoções e sentimentos que eles expressam, muitas vezes eles comandam, não é um adulto apenas não, são todos os adultos ao redor. Você já reparou um netinho, uma netinha e os avós? É controle total. As emoções têm esse papel evolutivo. Nós desenvolvemos ao longo de milhões e milhões e milhões de anos essas respostas automáticas para ativar, influenciar ou até controlar o comportamento de predadores, de grupos parceiros, de membros da nossa espécie. Esse representa um dos papéis primordiais das emoções. E nós precisamos entender isso. A sua expressão emocional, como você lida com as emoções, não é simplesmente algo que afeta apenas você. Afeta todos ao seu redor. Você pode estar provocando um tsunami nas pessoas que estão ao seu redor. Ou você pode estar propagando uma calmaria, uma impressão, um estado emocional de tranquilidade, de cooperação. Daí a importância do equilíbrio emocional. Outro aspecto importante das emoções nos relacionamentos. O comportamento, ele é reforçado, tolerado e eliminado. Quando alguém se comporta de uma determinada maneira, eu posso premiar esse comportamento. Como eu faço isso? Sorrindo, achando graça, ficando feliz. Eu reforço aquele comportamento. Eu posso tolerar o comportamento. Quando eu tolero um comportamento, ele permanece. Ele continua. Ele não cessa. Alguém age de forma agressiva comigo e eu tolero. Ela age a segunda vez e eu tolero. Ela age a terceira e eu tolero. Passam-se 15 anos e a pessoa sempre me trata com grosseria e eu tolero. Porque eu não consigo estabelecer, por exemplo, limites. Eu não consigo interagir com aquela pessoa com equilíbrio, com respeito. Ninguém está falando aqui em revidar. Nada disso. Eu posso também eliminar comportamentos. Mas veja, isso vale para o bem e vale para o mal. Eu posso eliminar bons comportamentos. As pessoas chegam sorrindo e eu respondo de forma agressiva. Daqui 2 meses ninguém sorri para mim. Todo mundo já chega para mim de cara fechada. Por quê? Porque eu eliminei o comportamento amigável das pessoas. Com meu jeito sisudo, com a minha postura arrogante, eu eliminei todos os comportamentos espontâneos. Da mesma maneira que eu posso eliminar os comportamentos ruins, os comportamentos inadequados. Uma criança, o cãozinho, meu cachorrinho, tem um comportamento inadequado. E dependendo da minha postura, eu não reforço aquele comportamento vai embora, ele se extingue. E acredite, nós fazemos isso com a expressão das emoções e dos sentimentos nas nossas relações. É por isso que nós construímos padrões de emoções e de sentimentos em nossos relacionamentos. Nós construímos juntos. Porque a pessoa expressa um comportamento, eu posso reforçar, tolerar ou eliminar. E vice-versa. Eu expresso um comportamento
E aquela pessoa pode reforçar, tolerar ou eliminar meu comportamento, podar. Então nós podemos construir relacionamentos totalmente abusivos. Nós podemos construir relacionamentos onde há uma dominação injusta, violenta, de um sobre o outro. Mas também podemos construir relacionamentos onde os dois se apoiam mutuamente, onde cada um reforça o crescimento e o desenvolvimento do outro. Podemos também? Claro. Nós podemos construir um relacionamento onde haja espaço para a mudança, para a expressão da individualidade, para a felicidade, para a vida plena. E fazemos isso como? Com as emoções, com os sentimentos. Veja, esse não é um processo intelectual. Esse não é um processo de raciocínio. Esse é um processo de sentimento, de interação de um ser humano com o outro. Outro ponto importante das emoções e sentimentos nas relações. Nós construímos padrões afetivos. Sim. Temos exemplos clássicos. Eu vou citar aqui. Aqueles pais que não colocam nenhum tipo de limite para os filhos exageram na liberdade, essa liberdade dos filhos se torna uma libertinagem e o comportamento dessas crianças passa a ser um comportamento difícil para as pessoas que estão ao redor e para a sociedade. Porque as crianças simplesmente não têm limite. Elas não conhecem limite. Esse padrão foi construído, é um padrão afetivo. Os pais, talvez, tenham medo de não ser amados. O medo de não ser amado pelos filhos faz com que eles se sintam inseguros para colocar limites. Ou então eles aprenderam que demonstração de amor é você não colocar regras, é não tolher a criatividade, que a pessoa pode fazer tudo o que ela quer, porque o mais importante é a liberdade. É um padrão afetivo. Mas nós temos uma situação inversa. Aqueles pais que tolhem totalmente os filhos. Há tantas regras, tantos horários, há tanta coisa que as crianças se tornam soldados de um exército absolutista. Não há mais espontaneidade nas crianças. Elas têm um olhar triste, falta vitalidade, falta alegria, falta criatividade. São crianças inseguras. Elas só conseguem fazer algo se tiver alguém mandando e ditando as regras. Esses pais tolheram a criatividade dos seus filhos, mas isso é um padrão afetivo. No fundo, eles podem acreditar que isso é amor, que isso é o melhor que eles têm a oferecer. Padrões afetivos. Imagina um relacionamento. Nós temos aquele clássico exemplo da mulher responsável, trabalhadora, bonita, inteligente, mas que adota um padrão afetivo de atrair, de se envolver com homens que são totalmente irresponsáveis, homens que têm muitos vícios, inclusive vício de drogas ilícitas, vício de bebida. Elas atraem esses parceiros afetivos, têm um relacionamento abusivo, a vida delas é um inferno, porque elas construíram um padrão afetivo de que elas são mães, de que o parceiro afetivo é tipo um filho, que ela adotou. E é difícil quebrar esse padrão. Então, as relações humanas apresentam padrões. E quando nós olhamos para todos os países, para todas as pessoas do mundo, a gente percebe que não são tantos padrões assim. São algumas centenas, talvez milhares. Não passa disso. Os padrões são muito repetitivos. Mas veja, são padrões afetivos. Por isso que eles são irracionais. Se fossem padrões intelectuais,
Se fossem padrões racionais, tudo seria muito lógico, tudo seria muito matemático. Mas não. São padrões afetivos. Eles são irracionais por natureza, porque lidam, tratam, envolvem sentimentos e emoções. E aqui nós nos fazemos a seguinte pergunta: como lidar com sentimentos e emoções nos relacionamentos? Mas veja, lidar de uma forma saudável. Como eu faço isso? Basicamente, abordando esse assunto de uma maneira mais abrangente, de uma forma panorâmica. Porque no final desse vídeo eu vou te contar sobre uma abordagem mais profunda, mais intensa, mais detalhada desse tema. Basicamente, nós devemos trazer aqueles 5 passos do monge Thich Nhat Hanh. É importante nós sairmos de uma crença, que é uma crença muito comum, de que nos relacionamos com outras pessoas com base em intelecto, com base em raciocínio. Nós conversamos como se do outro lado tivesse uma máquina, uma calculadora, um computador que está processando um conteúdo puramente intelectual. E nós temos uma crença absoluta nas palavras. A gente acha que toda comunicação está nas palavras. E nos tornamos ingênuos quanto à comunicação não verbal. A comunicação do corpo, a postura e, principalmente, a comunicação dos sentimentos e das emoções. O primeiro passo para lidar de forma saudável com sentimentos e emoções é reconhecer que eles existem. Mas mais do que isso, é reconhecer que eles são os protagonistas. Eu vou repetir. Quando você estiver diante da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, dos seus colegas de trabalho, do seu superior hierárquico, de qualquer pessoa, entenda, os protagonistas dessa interação são os sentimentos e as emoções. Não são a razão. A razão é ator coadjuvante. Às vezes é cenário. Às vezes é aquela pessoa que está ali, compondo a cena. Os protagonistas são os sentimentos e as emoções. Porque os sentimentos e as emoções modulam o comportamento. Eles ditam o comportamento. Eles ditam a atitude da pessoa na interação. Então eu posso ter uma atitude maliciosa, eu posso ter uma atitude agressiva, ou eu posso ter uma atitude de ajudar, de entender, de compreender, de conciliar. Essa atitude da interação depende de sentimentos e emoções, não de raciocínio. É por isso que quando você tem uma pequenina mágoa, algo te desagradou, você guarda aquilo e durante uma semana, 15 dias, um mês, 10 anos, 50 anos, você se comporta com aquela pessoa de maneira estranha por causa daquela pequena mágoa. Sentimentos e emoções são atores principais. São os protagonistas da interação. Então eu preciso reconhecer. Mas veja, eu preciso também aceitar. Eu preciso aceitar que eu tenho raiva. Raiva das pessoas que eu mais amo. Eu preciso aceitar que é natural ter medo da pessoa que eu mais amo. É natural. É natural experimentar todas as emoções diante das pessoas que eu amo e principalmente diante das pessoas que eu não amo. O próximo passo é aliviar a pressão. Há uma mágoa? Há uma emoção que se destaca? Eu preciso ir na panela de pressão e puxar o pininho. Tem que sair um pouco da pressão. Eu preciso lidar com isso. Eu preciso aliviar. Porque senão vai explodir. E quando explode, as pessoas fazem uma cara de assustadas. O que aconteceu? Por que ele saiu chutando a mesa e batendo e gritando? Como se as coisas tivessem acontecido naquele momento. Não! A panela de pressão está no fogo
há meses, anos. Só explodiu naquela hora. O próximo passo é o que eu estou te propondo. O próximo passo é a tônica desse evento, o Labirinto das Emoções. O próximo passo é o cerne da proposta que eu quero fazer para alguns de vocês que estão assistindo a esse vídeo. Não para todos, para uma parcela, para um grupo que está assistindo esse vídeo. Não para todos. Compreensão. Eu preciso compreender de forma profunda emoções e sentimentos. Se eu não compreendo como eles funcionam, qual é o mecanismo fisiológico, psíquico, comportamental, se eu não entendo isso, veja, eu sou uma pessoa de olhos vendados atirando faca num alvo móvel. Num alvo móvel. Está se mexendo e você vendado atirando faca. É um desastre. Porque você está tentando lidar com aquilo que você não conhece. Você está tentando gerenciar, administrar algo que você não faz ideia do que é. É terrível. Compreender. E depois, outro elemento que está nesse evento. É outro elemento que também está no cerne desse evento, o Labirinto das Emoções. E que talvez seja um dos pontos principais também da proposta que eu quero fazer para algumas pessoas, para parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Transformar. Para transformar, para mudar, você precisa de estratégias. Estratégias, você precisa manejar, alterar certos padrões, intervir, colocar a mão, mexer. Para isso você tem que saber. Para isso você tem que saber. Você não vai abrir o seu celular e mexer se você não conhece, se você não compreende. Mas se você compreende, você consegue intervir. E quando você faz uma intervenção, você transforma. Compreender e transformar constituem as bases desse evento, Labirinto das Emoções. Mas constituem principalmente os pilares da proposta que eu farei no final desse vídeo. Vamos seguir. Pois bem, esse é o conteúdo do terceiro episódio dessa minissérie. Lembre-se, o evento Labirinto das Emoções é composto de uma semana de lives. Então nós ainda temos a live de hoje, quarta-feira, a live de quinta e a live de sexta, com surpresas incríveis preparadas para você. E essa minissérie com 3 episódios, tudo 100% online, tudo 100% gratuito. É importante seguir toda essa programação sem furo. Antes de encerrar, eu quero retomar a contextualização histórica do tema emoções. Já comentamos no primeiro episódio sobre o início do século XX e sobre o ideal de ser humano representado pelo personagem Spock da série Jornada nas Estrelas. Lembra disso? Falamos também, no segundo episódio, sobre o final da década de 80, como o tema inteligência emocional tornou-se a grande sensação. Agora, nesse terceiro episódio, eu quero falar sobre o mundo pós-pandemia. Você já ouviu falar sobre o ChatGPT? A gente até falou que você já brincou na ferramentazinha? Ainda não. Eu tô vendo o pessoal super animado com isso aí. O ChatGPT é capaz de produzir textos com clareza e profundidade. Isso vem dando, gente, muito o que falar nas últimas semanas. Milhares de usuários já se atraíram. ChatGPT é como um Google, é como um motor de busca. Só que ele é um protótipo de inteligência artificial. Então você escreve uma pergunta, como no Google, mas ele te responde com um texto completo que simula a linguagem humana. Eu quero falar também sobre o metaverso. Você coloca um óculos e enxerga tudo em 3D, num universo paralelo.
com incríveis possibilidades de aprendizado e entretenimento. Quero falar também sobre realidade aumentada. Você projeta na realidade objetos e figuras que não existem. É uma mistura do mundo real com o mundo virtual. E quero falar sobre as novas demandas da sociedade e do mercado de trabalho, as chamadas soft skills. O mundo pós-pandemia mudou completamente. Aquilo que estava em estado de semente, de germe, as mudanças que talvez demandassem 5, 10 anos para acontecerem, aconteceram em 2 anos. Em 1 ano, criou-se uma vacina que praticamente erradicou a pandemia daqueles países que evidentemente aplicaram a vacina. O mundo científico se uniu em torno desse propósito único: combater o vírus da Covid-19. Além disso, a demanda por internet, a demanda por trabalho em casa, o teletrabalho, a demanda por sites e ferramentas que possibilitassem videoconferência fez com que toda aquela tecnologia que estava aguardando um momento favorável para eclodir, eclodisse, viesse à tona. Surge então o metaverso, a capacidade de projetar no mundo virtual tudo o que a gente precisa para aprender sobre o mundo real. Imagine você ser capaz de enxergar uma molécula de DNA e mexer com ela. Você ser capaz de simular um mergulho no fundo do mar. Você ser capaz de simular uma viagem ao espaço. Um mergulho dentro do corpo humano, estudando cada tecido, cada elemento da anatomia humana. Isso trouxe para a educação possibilidades nunca antes sonhadas. Paralelamente ao metaverso, a realidade aumentada. Você coloca um aparato, óculos, e enxerga na sua mesa um teclado. Ele não existe, mas você enxerga e digita. E um texto começa a se formar na sua tela. Um teclado projetado. E você consegue projetar numa sala vazia móveis segundo um projeto de decoração. Você vê a decoração antes que os móveis reais sejam trazidos para aquele ambiente. Mais do que isso, você consegue entrar em um prédio que sequer foi construído. Você consegue fazer uma cirurgia num corpo que não existe. Um corpo virtual. Você está enxergando um corpo, está ali dando ponto, operando, mas ele não existe. Pensa nas possibilidades de aquisição de conhecimento. Pensa nas possibilidades de treinamento intelectual que começam a chegar para a humanidade. Já pensou nisso? E então surge o ChatGPT, um protótipo de inteligência artificial que abala o mundo acadêmico, abala jornais, abala editoras, porque você tem um programa, um algoritmo capaz de simular linguagem humana. Você pergunta e ele te responde com um texto. Ele cita os livros que você leu. Ele pesquisa nos livros que você leu, com uma diferença. Enquanto durante toda a sua vida você leu, na melhor das hipóteses, 3, 4, 5 mil livros, na melhor das hipóteses, ele consulta 500 mil livros, 200 mil artigos científicos, organiza essa informação e produz um texto como se um ser humano tivesse escrevido esse texto. É claro, a ferramenta ainda está numa fase beta, está sendo testada. Há muito que progredir,
mas ela coloca em xeque o nosso conceito de inteligência. Pensa nisso. Até hoje, nós acreditávamos que inteligência é o acúmulo de informação. Quanto mais informações eu tenho, mais inteligente eu sou. Acabou. Isso acabou. O algoritmo da inteligência artificial tem milhões de vezes mais informação do que você. E mais, ela não tem só mais informação do que você na sua área. Ela tem milhões de vezes mais informação em todas as áreas. Isso significa que se nós somarmos a humanidade inteira, essa inteligência artificial potencialmente tem mais informação do que todos nós juntos. Já pensou nisso? Qual o papel do ser humano? Qual o papel agora das professoras e professores na escola? Simplesmente transmitir informação? As empresas vão contratar seres humanos para quê? Para dar informação? O que nos torna humanos? O que nos torna imprescindíveis? Eu vou arriscar. Soft skills. Que é isso? Eu vou te dizer. Sabe o que nos torna humanos? A capacidade de olhar nos olhos e nos emocionarmos com o relato de alguém. A capacidade de ouvir e ajudar a pessoa a dar um novo sentido para aquilo que aconteceu com ela. A capacidade de reunir todas essas informações e tomar uma decisão que seja ética, moral e favorável ao bem comum. A capacidade de tomar uma decisão no sentido de favorecer o crescimento e o desenvolvimento pessoal de um outro ser humano. Pela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia está nos dando a possibilidade de sermos apenas humanos. Não mais trabalho maquinal, não mais trabalho puramente mecânico, não mais acúmulo de informação, mas a possibilidade de desenvolver habilidades humanas. Sentir, amar, criar, imaginar, relacionar, viver bem, conviver bem, agir bem. Foi nesse contexto de mudança, que eu e Saulo fundamos o Odisseia Academy. Nós pensamos de uma maneira bem simples. Até agora, as escolas têm formado mão de obra. Até agora, as escolas estão formando seres humanos para fazerem trabalho braçal que uma máquina pode fazer. Até agora, as escolas estão formando pessoas para terem informação, para serem um arquivo de informações. Isso acabou. Quem vai formar o ser humano? Quem vai preparar o ser humano para viver bem, conviver bem e agir bem? Agir no sentido do bem comum. Agir no sentido da felicidade. Quem vai criar, imaginar? Quem vai ser ousado e criativo para criar um mundo novo, onde as pessoas possam ter a possibilidade de desenvolverem todos os seus potenciais humanos? Pensando nesse futuro, nasceu Odisseia Academy, uma escola do ser humano, que trabalha coração, cabeça e mãos. Sentir, pensar, agir. Emoção plena, mente plena, ação plena. Tudo isso combinado para que a pessoa construa uma vida plena. Nós estamos de olho no futuro, mas nossas mãos estão no presente, querendo transformar essa realidade e aproveitar as oportunidades que nos aguardam. Então, você está gostando dessa jornada? Está se sentindo um pouco mais aliviado?
Já está experimentando uma pequena transformação na sua forma de pensar? Nesse momento, eu quero ser bem sincero com você que me assiste. Bem sincero. Papo reto, como dizem. Algumas pessoas sequer chegaram ao 3º episódio. Elas desistiram no meio do caminho, seguindo um padrão de desistência e procrastinação. Outras desistiram porque não sentiram afinidade com a minha abordagem ou com o conteúdo. Entenda, eu respeito todas elas. Eu respeito todas elas. Outras, porém, chegaram até aqui, acompanharam os 3 episódios e vão assistir a todas as 5 lives. Ainda assim, olhando para todas as pessoas que chegaram até aqui, é possível enxergar 3 grupos. Isso não é uma crítica. Eu não estou criticando ninguém. Trata-se apenas de uma constatação. No primeiro grupo, temos aqueles que absorveram o conteúdo, mas não se sentem motivados a realizar mudanças. São pessoas que não estão dispostas a fazerem sacrifícios para obter novos resultados. Tudo o que foi dito ficará como uma semente no coração dessas pessoas, aguardando o momento adequado em que essa pessoa irá tomar uma decisão. No segundo grupo, a semente plantada germinou. Tornou-se um pequeno broto, um caule bem frágil. Porém, talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por acomodação, essas pessoas não estão dispostas a fazer o trabalho árduo e incessante para que essa plantinha cresça. Além disso, elas não estão dispostas a suportar a dor e o sacrifício do crescimento. Veja, crescer dói. Crescer exige renúncias, exige disciplina e exige sacrifícios, inclusive financeiro. Pode ser que as pessoas desse segundo grupo estejam assumindo uma postura muito comum. Elas vão racionalizar. Vão criar uma série de objeções, justificativas e explicações para não seguirem adiante, para não fazerem o sacrifício necessário. A boa notícia é que existe uma plantinha no coração delas e uma hora ou outra elas farão a escolha certa. O terceiro grupo é composto por aquelas pessoas que tomaram a decisão de fazer tudo o que for necessário, incluindo sacrifícios, para que essa plantinha cresça, se fortaleça e se transforme em uma grande árvore frutífera. É com esse grupo que quero falar agora. Se você pertence aos 2 primeiros grupos, fique à vontade para interromper esse vídeo. Não precisa assistir ao restante. Pode desligar. Se você pertence aos 2 primeiros grupos, eu já te ofereci tudo o que eu tinha para te oferecer. Estou torcendo por você. Sucesso. Um abraço. Deus te abençoe. Agora, se você pertence ao terceiro grupo e ficou aqui, se você não desligou, se você está disposto a investir em você, se você está disposto a fazer sacrifícios para o seu crescimento pessoal, eu tenho uma proposta. O Odisseia Academy é uma escola virtual que pretende ser pioneira nesse mundo pós-pandemia, nesse mundo pós-inteligência artificial. Uma escola que deseja trabalhar a formação integral do ser humano, especialmente sua dimensão afetiva, a chamada soft skills. E como toda escola, o Odisseia Academy possui cursos, claro, é uma escola. E periodicamente nós abrimos matrículas para esses cursos. Amanhã, quinta-feira de manhã, vamos abrir a matrícula para um curso muito especial, o programa Emoção Plena.
Trata-se de um curso desenhado para atender às demandas desse novo mundo. Um curso para quem deseja fazer um mergulho profundo na sua dimensão afetiva, em suas emoções, em seus sentimentos. Eu vou fazer um breve resumo desse curso, porque amanhã você vai receber um vídeo com a informação completa, inclusive informação de valor da matrícula, etc, etc, etc. O resumo do curso é o seguinte: a primeira coisa extraordinária nesse curso é que ele tem um teste de QE, não de QI, coeficiente intelectual, não. É um teste de coeficiente emocional. Talvez pela primeira vez na sua vida, se você fizer a matrícula, é claro, você terá a oportunidade de fazer um teste de inteligência emocional. Que nível que está a sua inteligência emocional? Quais são os parâmetros utilizados para medir isso? Você já fez um teste de QE? Nesse curso, nós te oferecemos 2 testagens. Uma, quando você se matricula, no início do curso, e uma, no final do curso. Veja, o nosso compromisso é com seu crescimento, é com seu desenvolvimento. E nós vamos medir isso. Outro aspecto extraordinário desse curso. Ele contém um mapa das emoções primárias e das emoções secundárias, das emoções sofisticadas, daqueles sentimentos complexos, do mar de emoções que eu expliquei no 2º episódio. Mas aqui você terá um mapa completo. Você vai entender detalhes, minúcias. Você será alfabetizado emocionalmente. Nós vamos te ensinar as letras, as sílabas, as palavras, os verbos, a conjugação verbal. Você sairá fluente na alfabetização emocional. Terá um mapa, gráficos, elementos para você avaliar a si mesmo e avaliar as pessoas que te cercam, de modo a conviver melhor com elas. Nesse curso, nós temos também um mapa, um estudo sobre como ideias, crenças e valores afetam as emoções. Você pode ser portador de crenças limitantes, crenças que você aprendeu na sua infância, na sua adolescência, que você está carregando até hoje. Valores que são importantes, mas que podem estar sendo defendidos de uma maneira equivocada. Ideias que, ao invés de promoverem o seu desenvolvimento, estão tolhendo o seu crescimento. Ideias que estão funcionando como algema, como grades. Nesse curso, você aprenderá estratégias que nós chamamos de habilidades socioemocionais. Não se trata apenas de conhecer emoções e sentimentos. Você precisa ser capaz de manejar, de lidar com isso para viver bem, para conviver bem. É isso que você quer. Você quer viver bem. Você quer conviver bem. Esse é o seu objetivo. Para isso você precisa de habilidades socioemocionais. Então, habilidades socioemocionais são instrumentos. Instrumentos que te permitem viver bem e conviver bem. A maior fonte de sofrimento são as nossas relações e a nossa identidade, como a gente se enxerga. Quantas pessoas são portadoras de anorexia? Quantas pessoas possuem transtornos porque têm uma visão distorcida do seu próprio corpo? Quantas pessoas têm autoestima lá embaixo? Quantas pessoas perderam totalmente a motivação para viver, para fazer algo? É para isso que nós queremos habilidades socioemocionais. É para que a gente tenha uma visão melhor de nós mesmos. Para que a gente construa uma identidade mais sólida. E para que a gente construa relacionamentos mais sólidos. Faz sentido?
Nesse curso também, você vai aprender sobre os potenciais humanos. Potenciais para o equilíbrio emocional. E por que eu digo potencial? Você já reparou que, se estiver calor, você começa a suar? E se estiver frio, você começa a tremer? Sabe o que significa isso? O seu corpo precisa manter uma temperatura, uma faixa de temperatura, em torno de 35 graus, 35, 36 graus. Essa é a temperatura interna do seu corpo. E ele vai fazer de tudo para manter isso. Se tiver muito quente fora, ele vai fazer com que o calor evapore através do suor. Se tiver muito frio, ele vai adotar mecanismos para impedir que o calor saia. Isso significa que, independente do ambiente, se está quente ou frio, o seu corpo tem que manter uma temperatura interna. Se o seu corpo físico tem essa habilidade, por que o seu psiquismo também não teria uma habilidade semelhante? Seu psiquismo também tem habilidade para o equilíbrio emocional. Você já está dotado de potencialidades para manter o equilíbrio emocional. O que você precisa aprender é ativar esses potenciais. E no curso, você vai aprender. Bom, esse é o resumo do programa Emoção Plena. Espero que você venha fazer parte da família Odisseia. Família Odisseia são as alunas e os alunos dessa nossa escola, dessa escola de vanguarda, dessa escola que está preparando os seres humanos do futuro. Eu espero que você venha construir o futuro conosco. Agora, se você for do primeiro ou do segundo grupo, o que você está fazendo aqui até agora? Para você que ficou até aqui, eu tenho um convite especial. Assista aos depoimentos que nós vamos exibir agora. Eu adquiri o curso Emoção Plena para poder lidar melhor com as pessoas, porque muitas vezes eu agia instintivamente e não tinha noção do quanto isso podia prejudicar e prejudicava os meus relacionamentos, tanto pessoal como no trabalho. É um curso excelente. Eu acho que se você tem uma visão de querer mudar, de querer se melhorar, de querer mudar o seu relacionamento com o mundo, né? Porque eu acho que isso ajuda a gente a relacionar, seja qual for a área que você tiver, é um relacionamento com o mundo. Então eu acho que isso tem muito a acrescentar. Entre tantas opções, eu falei, não, peraí. Falei para o meu financeiro, esse curso eu quero. Foi um presentão que eu dei para mim. Vocês não fazem nem ideia. Tenho certeza que o meu maior ganho foi o relacionamento com a minha mãe. Ter passado por toda a turbulência que eu passei e hoje ter um relacionamento com ela tranquilo é o maior ganho, assim. Porque quem não quer estar bem com a sua mãe? Conhecer as emoções para lidar com elas, dando um outro sentido, está sendo muito importante na minha vida. Eu vendo um projeto desse, como não querer que ele se multiplique, como não querer que ele siga adiante, como não querer que ele fique nas universidades, como não querer que ele fique nas escolas de todas as faixas etárias de idade, porque tem tudo a ver com nós seres humanos, tem tudo a ver.